Prezados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Romanos 5, 1 em diante diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No meu último vídeo eu encerrei falando sobre essa questão do justificados. Justificados é uma expressão que indica, ela aponta para o fim de um processo. O seu caso foi passado num tribunal. E esse tribunal aqui é o tribunal de Deus. O seu caso foi exaustivamente estudado, digamos assim. Foi averiguado. Analisou-se os fatos relativos à sua possível condenação. E, no entanto, o tribunal de Deus, no fim de tudo, depois de analisar todo o caso, ele vai o quê? Justificar você. Mas veja, o tribunal de Deus não declarou que você é justo, porque justificados é essa declaração que vem desse Deus que preside esse tribunal celestial. Essa declaração vem dele, de que você agora, diante dos seus santos olhos, é uma pessoa justa. Essa declaração de Deus não procede, veja bem, de alguma suposta ação da sua parte, no sentido de mostrar para Deus que você é santo, de que você é perfeito, de que você é uma pessoa melhor do que as outras, diferente. E nós vamos ver isso aqui no capítulo 5, aqui na frente. Justificados é Deus declarando a você o seguinte: olha, por conta do que o meu filho fez, ao derramar o seu sangue naquela cruz horrenda, é que eu agora estou justificando você, porque o meu filho tomou para si os seus pecados. O meu filho carregou sobre si a culpa que era sua e que, portanto, recebeu sobre si a condenação que era sua. O meu filho era justo, é justo, porque ele está vivo, né? E o que ele fez? Ele assumiu todos os seus pecados, toda a sua culpa, recebeu em si mesmo a sua condenação, Deus falando para o justificado. E em troca te deu o quê? A justiça que a ele pertencia. Portanto, eu estou declarando, a partir de agora, por conta de você ter crido nisso, eu estou declarando você justo diante de mim. Olha só como é interessante isso, né? Jesus morre na cruz e expia os nossos pecados. Ele expia. Ele, pagando esse preço dos nossos pecados, ele desvia a ira de Deus de nós. A ira de Deus estava sobre nós. Não éramos diferentes daquela massa de gente ímpia a quem a gente observava e ainda observa, e apontava o nosso dedinho, julgando-os e condenando-os. Nós não éramos diferentes dessa massa de gente ímpia. Estávamos na mesma condição que ela, porque também somos pecadores, não é? Mas aí vem Deus, através de Cristo, porque você creu, e Deus então justifica você. Justifica você. E eu já disse isso várias vezes aqui, o seguinte: olha, a ação de crer é uma ação mental, intelectual. Ela nasce aqui. A ação de eu e você crermos, ela é mental, ela é intelectual. Só que esta ação de crer, o fato de eu crer, significa que Deus antes me deu o dom da fé. Primeiro ele me regenerou, me trouxe a vida espiritual, me chamou à vida espiritual. Ele me regenerou. Ao me regenerar, ele traz sobre mim o conhecimento de quem eu sou diante dele, qual é a minha condição, a minha situação diante dele. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu agora tenho fé no que Cristo fez por mim. Eu creio no que Cristo fez por mim, graças ao dom da fé com o qual Deus me dotou. O arrependimento vem por conta dessa concessão divina. A fé vem por conta dessa concessão divina. Portanto, o ato de crer não pertence a mim. Ele é produto da fé. E fé não é produto humano. Porque se o ato de crer viesse de mim, logo eu estaria contribuindo com uma obra minha para que eu fosse justificado. É simples assim.
Mas Deus vem e diz o seguinte, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por meio da fé nesse Senhor Jesus Cristo, que morreu por você, que você recebe a declaração de que agora, a partir de agora, diante de Deus, você é uma pessoa justa. Você é justo. Então, Jesus não só expia os nossos pecados, não só paga o preço dos nossos pecados, assumindo a nossa morte, a nossa condenação. Ele agora nos justifica, ele nos dá a sua justiça. E eu já disse aqui, falei de um exemplo, de uma analogia que o Elias gosta de utilizar, muito simples, para poder fazer as pessoas entenderem o que é que acontece quando Deus nos declara justos. E é bom a gente repetir isso sempre, exaustivamente, porque isso é boas novas. Né? Então vamos repetir essa analogia que meu irmão Elias gosta de utilizar. Você deve 100 milhões para o banco, não tem como pagar. 100 milhões de dívida que você tem para com o banco. Alguém vem e deposita 100 milhões na sua conta. Opa, beleza. Agora eu já posso pagar a minha dívida com o banco. E você vai lá e paga a sua dívida com o banco. 100 milhões. Porque alguém doou 100 milhões para você. Ótimo. Mas e agora? Quanto que eu tenho na minha conta? Zero. Porque os 100 milhões que você recebeu de graça, você pagou a sua dívida para com o banco. Você não tem 10 centavos para ir na padaria comprar um pão. Sua conta é zero. Certo? Mas é esse mesmo alguém que depositou 100 milhões na sua conta, né, fazendo com que você se livrasse da sua dívida para com o banco, ele vem agora e deposita 100 milhões na sua conta. Mais 100 milhões. Opa, agora é diferente. Agora eu sou rico, sou milionário. Está entendendo? Como entender essa analogia, aplicando essa analogia a essa questão maravilhosa da justificação? Quando Jesus morre na cruz, ele expia os nossos pecados, desvia a ira de Deus sobre nós. Deus então já não está mais irado conosco porque Jesus pagou o preço da nossa culpa e condenação, morrendo, assumindo os nossos pecados na cruz. Ótimo, maravilha. Pagou os preços. Ok. Aí vem Jesus e deposita mais 100 milhões na nossa conta, ou seja, nos declara justos. Ele transfere a nossa justiça para nós, né? A justiça que pertence a ele transfere para nós, e agora sim Deus nos declara justos por conta disso. Jesus não só assumiu a nossa culpa, a nossa condenação, como agora, em troca, nos deu a sua justiça. Por isso, Deus não tem outra alternativa, eu estou falando de modo humano, lógico, a não ser nos justificar. Com qual justiça? A minha? Não, a justiça de Cristo. Por isso agora, diante de Deus, nós estamos justificados. Somos pessoas verdadeiramente justificadas, justas. Deus olha para nós, que fomos declarados justos graças à justiça desse Cristo, e não enxerga mais nenhum tipo de pecado. Entende? E nós vamos ver isso agora, dentro desse capítulo 5, o porquê disso, certo? O porquê dessa coisa toda. Porque tem gente que acha que isso é muito injusto. Certo? E nós vamos entender as razões pelas quais Deus nos declara justos mediante o que Cristo fez por nós. Só que Paulo, aqui no versículo 1, está dizendo o seguinte, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, o nosso caso já foi decidido. Já foi decidido num tribunal de Deus. Já está decidido. Fomos justificados. Não há como Deus voltar atrás mais. Especialmente porque essa justiça com a qual ele nos declarou justos pertence originalmente a Cristo. Ela não veio de nós. Ela não é um produto humano. É justiça de Cristo sobre nós. Está tudo encerrado. Já fomos justificados. E em função disso, agora, nós temos paz com Deus. Tudo isso mediante a fé. Tudo isso mediante a fé. Temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus agora? Ou seja, não há mais guerra. Não há mais tensão entre Deus e nós. O que há é paz, é conciliação, é reconciliação. Paulo trata disso aqui, a gente vai ver. Antes havia o quê? Antes havia o quê? De haver essa paz. Olha aqui o que havia. Romanos capítulo 8, versículos 6, 7 e 8. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne, olha só aqui, olha, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita
a lei de Deus nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vejam, por que agora há paz? Porque antes de haver paz, havia uma inimizade entre nós e Deus. Por que inimizade? Porque a carne não está sujeita à lei de Deus. A lei de Deus é onde a vontade preceptiva de Deus se expressa. E a lei de Deus nós podemos consubstanciá-la em 2 grandes mandamentos, como Cristo fez. Isto não é algo autoritário da nossa parte. A lei de Deus expressa o seguinte: a nossa obrigação de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Estes são os 2 grandes mandamentos da lei de Deus. A lei de Deus se resume a isso. Então veja, a carne não se submete à lei de Deus, nem pode se submeter. Ela é inimiga da lei de Deus. Ela não pode agradar a Deus. Não pode, gente, não pode. Ou seja, é impossível. Não tem o poder, não tem a capacidade, não tem a aptidão. Entendem isso? Não pode agradar a Deus. Ela não tem o poder de agradar a Deus. A carne, enquanto carne, é inimiga de Deus, vai continuar sendo. A não ser que Deus faça alguma coisa. A não ser que Deus intervenha. E é isso mesmo que ele faz. É isso mesmo que ele faz. O Evangelho são as boas novas de que Deus interveio na nossa causa, né? Para o quê? Para nos justificar. Mas não com a nossa suposta justiça, uma suposta justiça que eu pudesse produzir, com a justiça do seu próprio Filho, morrendo no nosso lugar. Estão entendendo as coisas? É por isso que agora, depois do que Cristo fez, e depois do que a minha mente reagiu, né? Com relação àquilo que Cristo fez, a minha mente reagiu à ação primeira de Deus, né? Eu criei no que Cristo fez, me arrependi dos meus pecados, e criei no que Jesus fez em meu lugar. Eu aceitei isso aqui, ó, mentalmente, né? Graças à intervenção de Deus. Então, por conta disso agora, eu estou em paz com Deus. Antes eu não tinha condições de estar em paz com Deus, porque eu vim ao mundo como carne. Você também veio ao mundo como carne. É por isso que Jesus diz o seguinte: necessário vos é nascer de novo. É necessário vocês nascerem de novo. Esse primeiro nascimento de vocês não vale nada. Vocês vêm ao mundo enquanto carne. A carne para nada aproveita, disse Jesus em São João 6. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E disse Jesus em outro lugar, nos evangelhos. Então veja, enquanto carne, eu não me submeto à lei de Deus, à vontade preceptiva de Deus. Não me submeto. Então, se eu não me submeto à lei de Deus, eu sou inimigo de Deus. Eu estou em oposição a esse Deus maravilhoso. Eu estou em guerra, eu estou em conflito com Ele. E em guerra e em conflito com Ele, eu não posso agradá-lo, porque eu não tenho fé nele. Se eu não posso me submeter à sua lei, não tenho capacidade de me submeter à sua vontade, estou em inimizade, numa situação de inimizade. Mas vem Cristo, morre, eu creio no que Ele fez, e agora o que há? Não há mais inimizade. O próprio Paulo diz isso aqui em capítulo 5 de Romanos, 5 versículo 10, olha aqui, olha. O que ele diz aqui? Verso 8, vamos ler o verso 8 para contextualizar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, carnais. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores e carnais, ou seja, estávamos sob a condenação da lei. Verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira dele mesmo, ira de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo quê? Pelo seu sangue. Foi pelo sangue de Jesus que Deus nos declarou justos, não foi por nós. Não foi porque eu, com a minha mente, produzi fé. Entende? Foi pelo sangue de Cristo. Certo? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E aí Paulo afirma, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, olha só, se quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós já fomos reconciliados. Jesus morreu por nós quando nós éramos seus inimigos. Prestem atenção nisso.
Eram seus inimigos, mas agora tudo isso veio abaixo, tudo isso acabou. Por quê? Porque agora há paz, há reconciliação entre nós e esse Deus maravilhoso. Por conta do que eu faço? Por conta da minha suposta capacidade de obedecer a todos os mandamentos de Deus? Não. Por conta da justiça de Cristo, com a qual Deus me declarou justo. Isso não é evangelho? Isso é evangelho. Há paz com Deus. Meu irmão e minha irmã, você que está preocupado, você que crê em Jesus, crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e está preocupado com a sua vida espiritual sem a certeza de saber se você está salvo ou não, se a sua situação foi resolvida diante de Deus ou não, porque segundo a teologia adventista, ora se realiza no céu um juízo investigativo que poderá condenar você. Jogue isso no lixo. Jogue isso para baixo da terra. Enterre isso, definitivamente. Por quê? Porque a justiça de Cristo te foi imputada, meu irmão. Nós vamos ver isso mais na frente aqui, a estudar os versículos posteriores do capítulo 5. Há paz entre Deus e você. Perceba a profundidade disso, a grandiosidade disso. Há paz. Deus fez paz com você. Deus te reconciliou consigo mesmo através do que Cristo fez. Pense nisso. Pense nisso. Nós não somos inimigos de Deus e Deus não é nosso inimigo. Fomos justificados. Acabou. Acabou. Está resolvida a situação. A nossa situação diante de Deus está resolvida. Há paz com Deus. Essa paz não vem de mim mesmo, não vem de você. Vem dele para nós. Assim como a justiça vem dele para nós. Entende? Entenda isso de uma vez por todas. No próximo vídeo nós vamos continuar a análise de Romanos capítulo 5. Em nome de Jesus eu rogo uma bênção sobre você. Amém.